Muito bem, meus irmãos, Salmo de número 51, foi o que o nosso irmão Rafael leu aqui no preâmbulo do culto. O Salmo de número 51, salmos são hinos, são louvores, mas o Salmo 51 especificamente, há um contexto para o Salmo de número 51. Davi tinha passado por uma das experiências mais traumáticas da vida dele. Porque a gente olha para Davi e lê, por exemplo, aqui em Atos capítulo 13, você lê Atos capítulo 13 e você tem a seguinte impressão, versículo 22, por exemplo, diz assim: achei Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração. Puxa vida, então, se Davi é um homem segundo o coração de Deus, é natural que eu e você comece a pensar, por inferência, que Davi era um homem perfeito, que Davi era um homem exemplarmente em todos os aspectos da sua vida. E não é isso. Ser uma pessoa segundo o coração de Deus não significa que você seja perfeito. Não significa isso. O que seria então ser uma pessoa segundo o coração de Deus? Porque Davi é o homem segundo o coração de Deus. E o Salmo de número 51 vai materializar o que é ser uma pessoa segundo o coração de Deus. Ser segundo o coração de Deus, portanto, não é nunca cometer erros, nunca errar, não. Nós somos seres humanos, nós vamos errar, nós vamos cometer equívocos, mas ser uma pessoa segundo o coração de Deus é ter sensibilidade espiritual para reconhecer aonde você caiu, aonde você errou, pedir perdão para Deus e ser perdoado pela grande misericórdia do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. E Davi então, um grande rei, mas que cometeu pecados absurdos, pecados gritantes, pecados que muitos de nós, graças a Deus, jamais cometeremos. Ele cometeu. Davi assassinou uma pessoa. Davi cometeu adultério. Davi foi um péssimo pai. Mas, apesar de tudo isso, a Bíblia fala que ele era um homem segundo o coração de Deus. Como pode? Pode. Vamos começar a ler o Salmo 51, porque ele escreve depois que ele entendeu que ele devia se arrepender. E antes de nós lermos o Salmo 51, eu vou te dar dois exemplos do que é uma pessoa segundo o coração de Deus. O rei Saul, quando o sacerdote, ele foi até o sacerdote, e o sacerdote disse para ele: a gente entregou os pães da mesa da proposição para Davi, e entregamos a espada, porque Davi é o herói nacional, ele que venceu o gigante Golias, nós entregamos a espada de Golias para ele. O rei Saul se irou, de tal maneira, e mandou matar todos os sacerdotes, não foi um só não, mandou matar todos os sacerdotes, porque era um homem desviado, sem a sensibilidade espiritual. Gente assim, irmãos, não aceita a repreensão, não aceita a orientação de Deus, faz da cabeça dela, age de maneira carnal, age de maneira egocêntrica, age de maneira narcisista e comete as maiores atrocidades. Agora olha Davi, está lá sentado no trono dele, chega o profeta Natã e fala para ele: olha, você sabe que no seu reino tem uma pessoa que era muito rica, mas foi pegar a ovelhinha de uma pessoa que tinha uma única ovelha, e tal, e contou a história para ele. Davi, cheio de senso de justiça: esse homem é digno de morte. E o profeta apontou o dedo para ele e falou assim: é você esse homem. Imagina, irmão, se ele fosse o rei Saul, ele falou: mata esse falso profeta Natã, esse homem está me acusando, mata ele. Claro, se ele acaba de dar a sentença, é digno de morte, e era ele mesmo, então ele era digno de morte, e era mesmo, pelos atos e pelos crimes que ele cometeu. Mas ele não age assim. O que é que ele faz? Perdoa a Deus. Eu pequei contra o Senhor. Isso é ser segundo o coração de Deus. Não é ser perfeito, mas é reconhecer aonde você errou,
Às vezes você é duro com seu filho, você tem que reconhecer isso. Às vezes você é duro com a sua esposa, você tem que reconhecer isso. Às vezes você é duro com o seu esposo, você tem que reconhecer isso. Tem que ter sensibilidade para reconhecer quando você erra. Você não é perfeito, você comete erros. A diferença é que alguns têm sensibilidade espiritual para reconhecer a sua fragilidade e consertar, e outros ignoram e continuam ignorando, e é por isso mesmo que nunca é restaurado, nunca é abençoado, nunca é curado. Salmo 51, Davi vai contar um pouquinho para a gente como é o homem segundo o coração de Deus, e ele começa: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a sua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. O primeiro conceito: você e eu servimos um Deus misericordioso, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que Deus é amor, não existe transgressão que possa impedir a misericórdia de Deus sobre a sua vida. Não existe, irmão. Há uma denominação aí que apelidava uma coisa de adultério é pecado de morte, não tem mais jeito. Claro que tem jeito. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Não existe pecado que seja páreo frente ao santo, poderoso, puro sangue de Jesus, nosso Senhor. Não existe pecado. Claro que todo ato pecaminoso Deus perdoa, mas há uma consequência natural, por causa da implacável lei da semeadura. Tudo que a gente planta, a gente colhe. A diferença é que se você estiver com Deus, Deus vai te dar graça para você suportar a colheita, e sem Deus a tragédia está escrita. Então, nós precisamos compreender que o nosso Deus é um Deus de amor. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Vocês já ouviram falar da história do patinho? A história do patinho é mais ou menos assim. O menininho foi visitar os seus avós na fazenda. Estava lá na fazenda, brincando. Aí ele viu um patinho nadando no lago. Ele pegou o estilingue e foi querer brincar. Olha que simplicidade. Só que ele acertou a cabeça do patinho. E o pato morreu. Ele ficou desesperado, que agora foi lá, pegou o pato e procurando local para esconder o pato. E a irmãzinha dele viu, falou: não, fica tranquilo, vem cá que eu vou te ajudar, filho. Olha, vou te ajudar, filho. Foi lá, escondeu o pato. Chegou na hora da janta, todo mundo carinha de paisagem. A avó não falou nada. A hora que terminou, a avó falou assim: agora você, falou para a menina, você vai lavar a louça, né, e guardar tudo. Ela falou: não, hoje não vai ser eu não, vai ser o filho, né, filho? Olha, ela, olha o pato, hein? Olha. Aquele menino virou o quê? Virou escravo da chantagem da irmã. Filha, lava aqui agora o chão, varre. Ele: não, é meu irmãozinho que vai fazer. Jogou tudo para o irmãozinho. E quando ele ia falar alguma coisa, ela: olha o pato, hein? Olha o pato. E o coitadinho virou escravo. Trabalhava, aí um dia ele não aguentou mais. Cansou, dias, semanas sendo chantageado. Chegou uma hora que ele não aguentou. Ele chamou a avó até o quarto e com lágrimas no olho falou: vó, só não sabe o que aconteceu. Sabe aquele pato da senhora, aquele pato bonito e tal? Eu dei uma estilingada na cabeça dele, matei o seu pato, vó, e escondi o pato. Pelo amor de Deus, a senhora me perdoa tudo? A avó abraçou ele e falou: eu já sabia. Eu pensando que eu não sei que o pato sumiu, eu já sabia que você tinha matado o pato. Vem cá, você é muito mais importante que um pato. E abraçou ele, irmão. Após a janta, a avó falou para a menina: olha, a cozinha, você vai limpar tudo? Ela olhou para ele: não, filho que vai, né? Você que vai limpar a cozinha. Ela falou: não vou não. Não vou não. Olha o pato. A avó já sabe, eu já contei tudo.
todo mundo já sabe, você que vai lavar a cozinha. Ele foi liberto da chantagem da irmã. Tem gente que Satanás está fazendo isso com ele. Você não pode dar glória a Deus, você está em pecado. Você não pode exercer uma função na igreja, você está em pecado. Satanás joga na cara da pessoa, você não pode. Você está sendo chantageado por Satanás, mas saiba que Deus te ama. Deus deu a vida por você. Você é mais importante do que o seu pecado. Confessa, deixa, e o sangue de Jesus te purifica de todo pecado, e você será liberto de toda chantagem maligna. Louvado seja o nome do Senhor. Nós somos mais importantes do que as nossas fragilidades humanas, irmão. Deus sabe de como nós somos frágeis, mas Ele nos ama a si mesmo. Ele é aquele Pai amoroso que nos acolhe. Então, Davi chega com confiança, dizendo: tem misericórdia de mim, ó Deus. Ele sabe quem é o Deus dele. E ele diz: lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. É isso, irmão. Tem que orar mais. Tem que pôr diante de Deus as suas fragilidades. Senhor, me perdoa as minhas falhas, aquilo que pensei não devia ter pensado, a palavra que falei que não devia ter falado. E outra, assuma a sua responsabilidade, minha irmã, meu irmão. Muitas pessoas não vencem na vida, não vão para frente, sabe por quê? Porque a culpa é sempre dos outros. Não assume a responsabilidade. A culpa sempre é dos outros. Não, irmão, olha só o que ele diz: contra ti somente pequei. Verso 4: e fiz o que os teus olhos é mal, para que seja justificado quando falares, e puro quanto julgares. Eu pequei. Ele assume, irmão. Costume de jogar, você vê, irmão, eu chego atrasado na igreja, que a minha esposa fica fazendo chapinha, fica fazendo... Para, irmão. Para de pôr a culpa, a bengala, né? Sempre tem uma bengala, você vê, né? Eu não consigo chegar porque meu filho é muito pequeno, dorme, sempre. Para, irmão, está tudo bem. Assuma a sua fragilidade. Sabe, uma das coisas mais horrorosas são as pessoas que vão para a cadeia. Você chega na cadeia, lá todo mundo é inocente, irmão. É impressionante. Todo mundo. Por que o senhor está aqui na cadeia? Porque a polícia não gostava de mim. Chega, por quê? Porque meu pai não gostava de mim. Porque a sociedade não gostava de mim. Porque o pastor não gostava. Sempre a culpa é de alguém. E todas as vezes que você encontra esse tipo de comportamento, não há arrependimento. As pessoas têm que ser mais originais e aceitarem a sua condição. Fui eu que pequei contra ti, eu pequei contra ti. Não foi, porque é a síndrome adâmica. Qual é a nossa tendência? Foi a mulher que tu me destes. Essa é a nossa tendência. Sempre a gente tem alguém, o que ficou conhecido como bode expiatório. Sempre alguém que fez, não fui eu. Não, irmão. Ele assume na sua oração confessional: eu pequei. E aí ele vai entrar num campo teológico muito interessante. Ele diz aqui no versículo 5: eis que iniquidade foi formado. Isso está escrito lá no capítulo 5 de Romanos. O pecado original, por um homem entrou o pecado. Então todos nós fomos concebidos em pecado. Só Jesus que interrompeu isso. Porque Jesus nasceu por graça e obra do Espírito Santo e da Virgem Maria. Nós não, todos nós nascemos em pecado. Todos nós fomos concebidos em pecado no seguinte sentido, que nós recebemos o pecado original. Então eu já vi pessoas falando, que está escrito, que Davi está dizendo aqui, em pecado me concebeu minha mãe, porque a mãe de Davi não era a esposa original de Jessé. Não tem nada a ver, irmão. Que interpretação absurda. Tem nada a ver. Aqui está, até porque não tem essa concepção há 3.000 anos atrás. Não é essa a ideia. O que ele está dizendo
é uma questão teológica, porque o Salmo é profético. Ele está falando do pecado original. Todos nós somos concebidos em pecado. Nós herdamos dos nossos pais esse sentimento que Paulo trabalha muito em Romanos, quando ele fala: o mal que eu não quero fazer, esse eu faço, e o bem que eu quero, esse não, miserável homem que sou. Essa é a nossa fragilidade. Você quer acertar, mas erra, porque a sua natureza é tendente para o pecado. Mas ele fala: eis que amas a verdade, no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. E aí ele começa a falar algo que só quem conhece o ritual da purificação que o sacerdote fazia vai entender o versículo de número 7. Ele fala: purifica-me com hisopo e ficarei puro, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. O sacerdote hebreu pegava uma bacia onde derramava o sangue de touros ou de ovelhas, ou também em alguns casos de pombinhos. Pegava um arbusto chamado hisopo. Hisopo é um arbusto. Pegava aquele como uma esponja, mergulhava no sangue, espargia, porque é através desse ato cerimonial, mas também de fé, que apontava o sacrifício de Cristo no Calvário, através do sangue de cordeiros, o povo era perdoado. E Davi, provavelmente, ele visualiza isso, então ele fala: purifica-me com hisopo, ou seja, mergulha aquele arbusto no sangue, esparja sobre mim, que eu estarei purificado, porque essa era a crença que a lei mosaica ensinou o povo judeu, ser purificado com esse arbusto, que era uma espécie de esponja, que o sacerdote espargia sobre o povo. E aqui também tem uma outra visualização: assim como o hisopo, o arbusto, é mergulhado no sangue, Davi tem essa percepção também. Ou ser como o hisopo, que é mergulhado no sangue, mas o que é mais provável, que o hisopo jogasse sobre ele o sangue, para que ele fosse purificado. Faze-me ouvir o júbilo e a alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Porque Deus quebra mesmo os ossos do desobediente. Profanos, pessoas que brincam com as coisas de Deus, Deus não deixa escarnecer. A Bíblia é clara: Deus não deixa escarnecer. O que eu vejo hoje, pessoas que não têm temor de Deus, que brincam com coisas sagradas, Deus quebra os ossos. Esconde a tua face dos meus pecados, apaga todas as minhas iniquidades. E aí ele pede algo para Deus extraordinário: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto ou voluntário. Olha o que ele está pedindo para Deus, irmãos. Pai, me visita, cria em mim um coração sincero, o coração à sede das emoções. O que eu e você temos que orar para enfrentar as doenças psicossomáticas que como setas são lançadas contra nós. Você tem que orar assim e falar: Senhor Jesus, lava o meu espírito, lava a minha alma, a sede das minhas emoções, tira de mim toda mágoa, toda tristeza, pelo sangue que o Senhor verteu na cruz do Calvário. Você tem que pedir: renova-me, Pai. Você tem que pedir para Deus, você tem que orar ao Senhor. E ele diz, o versículo 5, e uma das coisas que mais nos chama a atenção, porque o Espírito Santo no Antigo Testamento, ele não havia efusão do Espírito, era a operação do Espírito Santo em pessoas específicas. E ele fala: não me lances fora da tua presença. De novo, a ideia de você permanecer na presença, desejar estar na presença de Deus. Você tem que querer, você tem que gostar, você tem que buscar a presença de Deus para a sua vida. E ele fala: não me lances fora da tua presença. E ele fecha dizendo: não retires de mim o teu Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. É a primeira vez que aparece dessa maneira essa expressão: não retires de mim o teu Espírito Santo. Amar a Deus, todos os pecados são perdoados, exceto aquele que conscientemente fale contra o Espírito Santo. Por quê?
porque o Espírito Santo é aquela pessoa, é o Consolador, que nos convence do pecado, que nos convence da justiça, que nos convence do juízo. Sem o Espírito Santo nós não temos coração aberto para acolher o Evangelho. Sem o Espírito Santo você não será um marido melhor. Sem a operação do Espírito Santo você não será um pai melhor. Sem a operação do Espírito Santo você não será um crente melhor. Mas se o Espírito de Deus estiver operando na sua alma, no seu coração, você será cheio do poder de Deus e será bênção na sua casa, no seu emprego, na sociedade, onde você estiver, você verá a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Não me lances fora da tua presença. Olha que oração extraordinária, irmão. Não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a me dar a alegria da tua salvação. Quanta gente perdeu a alegria, irmão. Não tem mais alegria. Virou uma coisa, às vezes até um problema. Estar na presença de Deus. Quer se esconder, se ocultar. Torna-me dar alegria. Sustém-me com o espírito voluntário. E a hora que ele estiver nessa perspectiva de fé, de visão espiritual, sabe o que acontece com ele? Então ele pode ensinar aos transgressores, porque ele teve experiência. Muitas vezes nós passamos por experiências atípicas, experiências traumáticas, mas é um plano de Deus para você ensinar as pessoas, para você dizer a elas que há esperança, porque você é uma testemunha desse processo. Então ele fala: então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti te converterão. O crime dele foi gravíssimo, por isso ele diz: livra-me dos crimes de sangue. Ó Deus, Deus da minha salvação, a minha língua louvará altamente a tua justiça. Ele pede para Deus abrir os seus lábios, e a sua boca vai entoar louvores, porque essa é uma característica de quem é agradecido. Pessoas agradecidas cantam, agradecem, louvam, testemunham. Isso é uma característica de quem é agradecido. Quem está com o coração cheio de gratidão. Nós cantamos aqui: tu és fiel, Senhor. Isso é uma expressão de gratidão, de agradecimento. E ele fala: Deus não se compraze de rituais. Se Deus ficasse feliz com rituais, Ele faria. Ele diz aqui: porque te não comprazes em sacrifícios, senão eu os daria. Deus não estava mais acolhendo simplesmente sacrifícios. Isso é importante, porque o que Deus requer de nós? Apenas que nós tenhamos um coração sincero, busque a face dEle, tenha relacionamento com Ele. Essa é a vontade de Deus. Não é simplesmente fazer rituais. E Ele fala: os sacrifícios para ti, um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Então, ao invés de ficar fazendo coisas que não louvam a Deus, fazendo um monte de ritual, um monte de obra, não é isso que Deus quer. Deus quer que você entre na presença dEle com humildade, com seriedade, confessando as suas fragilidades. O Senhor te conhece, sabe que você é pó. Então permita que o Espírito Santo trabalhe no seu coração, na sua alma, no seu espírito. Os sacrifícios para Deus, o que é? O que Deus se alegra de mim? Que eu venho orar, que você fala com Deus. Isso aqui é uma coisa que Deus se alegra, irmão. Na eternidade você vai mensurar um culto como esse de terça-feira. Você vai mensurar, você vai conseguir entender o que eu estou dizendo. Coisas que Deus se alegram: oração, louvor, de coração sincero, não louvor para os outros ver. Misericórdia, irmão. Uma vez uma irmã cantou um hino super lindo.
A hora que terminou o culto, eu falei: oh, irmã, parabéns, como a irmã cantou bonito. Eu falei: oh, irmão, não viu nada. Olha que humildade. Eu não estou boa hoje. Olha que... Irmão, não viu nada, irmão. Eu não estou muito boa de voz hoje. Eu falei: meu Deus, irmão. Não, irmão, não é para os outros, é para Deus. E quando eu vou louvar a Deus aqui, é ter essa percepção, levar a igreja à glorificação a esse Deus maravilhoso. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, um coração quebrantado, contrito. Deus não despreza, mas Deus ama. Que Deus tenha misericórdia de nós, que essa palavra tinha algum efeito na minha vida, na sua vida, que você passe a orar mais, a agradecer a Deus, a pedir para Deus visitar o seu coração, pedir para o sangue de Jesus lavar o seu espírito, sua alma, seu corpo. Seu corpo é o templo do Espírito Santo. Passa a servir a Deus com alegria, dando graças a Deus. Nós somos peregrinos nessa terra, o tempo está passando, mas a minha fé está aumentando. Eu sei para onde vou, eu estou caminhando para Jerusalém celestial. Clame pela misericórdia de Deus. Você não é perfeito, mas nós estamos em um processo de aperfeiçoamento. Você não é perfeito, mas eu tenho uma boa notícia para você. O Consolador, o Espírito Santo da promessa, te santifica, te ajuda a se aperfeiçoar em Cristo Jesus, nosso Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos, irmãos, continuar servindo a Deus com alegria. Essa é a boa e agradável vontade do Senhor. Amém. Graças a Deus.